A partir da Alta Idade Média e até o final das Cruzadas, os leprosários tinham multiplicado por toda a superfície da Europa as suas cidades malditas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse trecho aqui inaugura o nosso retorno ao quadro Análise da Obra. Eu sou o professor Ailton da Costa e a nossa obra analisada é História da Loucura na Idade Clássica, livro de Michel Foucault, mais um clássico de Foucault. Essa obra foi originalmente publicada em 1961. Esse exemplar aqui foi lançado em 2009 pela editora Perspectiva. Só lembrando que essa é a minha análise, baseada na minha leitura e síntese dos principais capítulos. Essa obra apresenta um estudo sobre a perspectiva da arqueologia histórica, das ideias, das práticas, das instituições, arte e literatura relacionados ao tema da loucura na história ocidental. Como a loucura se tornou um objeto médico no Ocidente. Essa aqui foi a tese de doutoramento de Foucault na Sorbonne, em Paris. É uma obra dividida em 3 partes. Na primeira parte, Foucault investiga a existência da psicologia como saber desde a Idade Média até a Renascença, iniciando a sua narrativa na Idade Média, detectando a exclusão físico-social dos leprosos. Ele argumenta sobre essa posição excludente. Ele utiliza a representação da nau dos loucos do século XVI como um exemplo claro da prática de expulsar os loucos dos navios. Mas durante a Renascença, a loucura foi tratada como um fenômeno corriqueiro, porque os homens não podiam entender por completo as ditas razões de Deus. Nesse ponto, o autor argumenta sobre os espaços de exclusão e a regressão da lepra na Europa do período do século XV até o século XVII. Como ele afirma, por exemplo, na página 6. A lepra se retira, deixando sem utilidade esses lugares obscuros e esses ritos que não estavam destinados a suprimi-la, mas sim a mantê-la a uma distância sacramentada, a fixá-la numa exaltação inversa, aquilo que sem dúvida vai permanecer por muito mais tempo que a lepra e que se manterá ainda numa época em que, há anos, os leprosários estavam vazios. São os valores e as imagens que tinham aderido à personagem do leproso. E muito embora a lepra tenha desaparecido, os espaços e as práticas de exclusão continuarão existindo e sendo aperfeiçoados. Foucault, nessa primeira parte, ainda cita a obra de Dom Quixote de Miguel de Cervantes, para falar dos homens como fracos diante dos seus desejos e dissimulações, como se o louco fosse aquele que chegou próximo da razão de Deus, como um esclarecido, dessa forma sendo aceito no meio social, como se a sabedoria tivesse em sua essência a loucura. Somente depois, no século XVII, um movimento que Foucault descreve como o grande confinamento, esses membros irracionais da população começaram a ser presos e institucionalizados. No século XVIII, a loucura passou a ser encarada como o oposto da razão, pois muitos homens assumiam o comportamento de animais e, portanto, deveriam ser tratados como tais. Esse grande enclausuramento abrigava prostitutas, libertinos, doentes venéreos, desafetos do rei, doentes, moribundos, mendigos, loucos e todo tipo de marginal, mas como uma forma de eliminar a desordem pública. A partir do século XIX, a loucura é vista como doença mental que deve ser tratada. O indivíduo considerado insano passa agora a ser enclausurado. Foucault cita nesse discurso o médico Philippe Pinel, que é considerado o fundador da psiquiatria moderna. Sobre a internação, o autor afirma na página 79. É evidente que o internamento, em suas formas primitivas, funcionou como um mecanismo social e que esse mecanismo atuou sobre uma área bem ampla, dado que se estendeu dos regulamentos mercantis elementares ao grande sonho burguês de uma cidade onde imperaria a síntese autoritária da natureza e da virtude. Outro elemento bastante discutido é o surgimento dos chamados tratamentos humanitários para o louco, como por exemplo no caso de Philippe Pinel e Samuel Tuke. Foucault afirma que tais tratamentos não mais controlavam os métodos aos quais se propunham. O tratamento de Tuke consistia em punir os loucos até que eles não mais desenvolvessem sua loucura. Já o tratamento de Pinel consistia numa extensa terapia de aversão, o que incluía métodos como banho de água fria e jaquetas de força. A brutalidade desses tratamentos são questionados por Foucault em sua obra. Precisamente em 1656 que, segundo Foucault, marcou o início dos internamentos na França, quando, por meio de um decreto real, é fundado o Hospital Geral de Paris. E sobre a psiquiatria do século XIX, ao término dessa primeira parte, o autor ainda afirma:
na página 161. A psiquiatria positiva do século XIX, e também a nossa, se renunciaram às práticas, se deixaram de lado os conhecimentos do século XVIII, herdaram em segredo todas essas relações que a cultura clássica, em seu conjunto, havia instaurado com o desatino. Modificaram essas relações, deslocaram-nas, acreditaram falar apenas da loucura em sua objetividade patológica, mas, contra a vontade, estavam lidando com uma loucura ainda habitada pela ética do desatino e pelo escândalo da animalidade. Na segunda parte da obra, Foucault já começa com um questionamento bastante valioso, que pretende direcionar o nosso olhar. Como se conhece o dito louco? Como é possível apontá-lo sem errar? Busca-se agora a racionalidade para poder revelar e até diagnosticar o que pode ser considerado o louco. Qual é o choque que deve existir entre loucura, imaginação ou mesmo a ideia do delírio? Se é realmente uma doença, se pode vir até uma cura. Foucault ainda levanta esse questionamento mais à frente, na página 181, quando ele diz: como se faz esse reconhecimento tão inquestionável do louco? Através de uma percepção marginal, um ponto de vista enviesado, através de uma espécie de raciocínio instantâneo, indireto e ao mesmo tempo negativo. Mas para que esse dito diagnóstico aconteça, é necessário que a forma de cada doença seja determinada a partir de suas próprias manifestações. Nessa segunda parte, Foucault cita autores e obras do século XVII até o século XVIII, foram destinadas a identificar problemas da mente e, a partir disso, como seria possível tratar esses problemas. Nesse capítulo, existe uma grande reflexão filosófica sobre a loucura e os limites do delírio. Existe uma perturbação no cérebro que afeta o discernimento e em que medida a divisão entre corpo e alma, citando nesse ponto Voltaire, como é que é possível compreender esse delírio, esse princípio de imaginação, se é realmente diagnosticado como loucura. Adentrando também o espaço de reflexão do onírico, onde o sonho se forma e cria percepções que podem ser falsas, demonstrando o amadurecimento da medicina da mente para conhecer o inconsciente. Na página 242 tem um trecho bastante interessante, onde ele diz: a loucura encontra-se exatamente no ponto de contato entre o onírico e o erro. Ela percorre, em suas variações, a superfície em que ambos se defrontam, a mesma que ao mesmo tempo os separa e une. Com o erro, ela tem em comum a não-verdade e o arbitrário, na afirmação ou na negação. Ao sonho, ela toma de empréstimo a ascensão das imagens e a presença colorida dos fantasmas. Mas enquanto o erro é apenas uma não-verdade, enquanto o sonho não afirma nem julga, a loucura enche de imagens o vazio do erro e une os fantasmas através da afirmação do falso. Ainda nessa segunda parte da obra de Foucault, ele apresenta alguns distúrbios da mente que ele chama de figuras da loucura, quase que catalogando características de tais delírios. Ele cita o grupo da demência, da mania e melancolia, histeria e hipocondria. E a partir da compreensão de tais malefícios, o que se visualiza é uma evolução de técnicas e um profundo discurso que envolve a psicologia e a moral. Há também um debate que envolve químicos que passaram a ser administrados em ambientes hospitalares, como no caso do ópio, e também técnicas que são empregadas por médicos para diminuir as agitações de pessoas doentes, como o uso de banhos de água fria e a própria internação em ambientes completamente fechados. O progresso de alguns experimentos será visível pelo menos no início do século XIX. Foucault ainda esclarece um pouco mais à frente, na página 337. Esta metamorfose que se realizou na segunda metade do século XVIII infiltrou-se inicialmente nas técnicas da cura, mas logo se manifestou à luz do dia, ganhando o espírito dos reformadores, guiando a grande reorganização da experiência da loucura nos últimos anos do século. Na terceira parte da obra, Foucault fala sobre uma consciência surgida no século XVIII, sobre o que é de fato a loucura, e um profundo medo que passa a assolar Paris e imediações em volta do Hospital Geral. A associação entre a lepra e a loucura cria um ambiente endêmico. Quais são os meios pelos quais se deve edificar um ambiente mais higiênico e purificado? Sobre esse contexto, ele ainda cita mais à frente: o grande movimento de reforma que se desenvolverá na segunda metade do século XVIII tem aí sua primeira origem: reduzir a contaminação, destruindo as impurezas e os vapores, diminuindo todas essas fermentações.
impedir que o mal e os males viciem o ar, espalhando seu contágio pela atmosfera das cidades. Foucault realiza um levantamento de dados referentes às internações em Paris, comparando o número de habitantes e o de internados, com o intuito de compreender como esse dito aumento da loucura do século XVIII é proporcional aos avanços de métodos que ainda assim continuam arcaicos em evidenciar sintomas, e como o espaço social é alterado com uma geografia da exclusão. O que são os espaços hospitalares que curam doenças variadas e bem conhecidas, e o que são os espaços destinados a tratar as doenças da mente. Ainda existe um profundo desconhecimento desses limites lógicos que otorgam práticas distintas de cura. Um pouco mais à frente o autor ainda esclarece. O que desapareceu no decorrer do século XVIII não é o rigor desumano com o qual se tratam os loucos, mas a evidência do internamento, a unidade global na qual eram considerados sem nenhum problema e esses inúmeros fios que os inseriam na trama contínua do desatino. O ambiente do internamento é por vezes refletido principalmente pelo ponto de vista da liberdade, em um nível jurídico inclusive. A responsabilidade penal, os direitos civis. Esse nível de indagação surge sobre o questionamento do que deve ser imposto como restrição à liberdade dos que são diagnosticados como insensatos. O alienismo, que é o tratamento das doenças mentais, só vai se consolidar no contexto da Revolução Francesa. O Hospital Geral vai se transformando em um manicômio. Quem aparece como fundador dessa psiquiatria moderna é o Philippe Pinel, a partir dos acontecimentos dos hospitais Bicêtre e Salpêtrière. Ainda citando o William Tuke e o Philippe Pinel, que foram os pioneiros no tratamento das doenças mentais, o Pinel na França e o Tuke na Inglaterra. Pinel desenvolveu um tratamento moral com horários e rotinas estabelecidas, baseando-se em uma organização de funções disciplinadoras. O Tuke também acreditava nesse tipo de tratamento, como a conversa e até a utilização de animais domésticos, um tratamento mais humanizado. A reflexão de Foucault opera dentro de uma lógica de poder da repressão, demonstrando que as bases da psiquiatria devem ser muito mais a reorganização do ambiente institucional do que necessariamente aos avanços teóricos do discurso médico. E nessa parte final, ao citar Freud, ele já tinha citado Freud lá no início da obra, assim como ele tinha citado também o Friedrich Nietzsche, ele diz o seguinte: Freud fez deslizar na direção do médico todas as estruturas que Pinel e Tuke haviam organizado no internamento. Ele de fato libertou o doente dessa existência asilar na qual o tinham alienado, seus libertadores. Mas não o libertou daquilo que havia de essencial nessa existência. Agrupou os poderes dela, ampliou-los ao máximo, ligando-os nas mãos do médico. Criou a situação psicanalítica, onde, por um curto-circuito genial, a alienação torna-se desalienante, porque, no médico, ela se torna sujeito. Mais adiante, próximo ao término dessa terceira parte, ele ainda vai dizer que o asilo construído por Pinel não serviu para proteger o mundo contemporâneo da chamada maré da loucura, e que acabou libertando o louco da desumanidade de suas correntes e acorrentou ao louco o homem e sua verdade, e ainda acrescenta na página 522. Com isso, o homem tem acesso a si mesmo como ser verdadeiro, mas esse ser verdadeiro só lhe é dado na forma da alienação. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima análise da obra.